E aí, pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar o tema como criar facilmente um agente de IA usando o Google ADK. Pessoal, há pouco tempo o Google lançou o ADK, que é o Agent Develop Kit, ou seja, uma ferramenta de suporte ao desenvolvimento de agentes de IA, pessoal. Uma poderosa ferramenta. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês mais detalhes sobre essa ferramenta, beleza? Demonstração. Pessoal, para demonstrar o ADK, eu implementei um agente de IA de suporte a câmbio. E para testar esse agente, eu vou usar uma ferramenta do ADK, que é o ADK Web. Pessoal, essa ferramenta ela permite que seja possível o usuário interagir com o agente por meio de um front-end web. Então vou clicar aqui no link para que seja carregado o front-end. Está aqui o front-end. Vou selecionar aqui o agente e eu posso começar a interagir com ele. Observem. Quanto vale $100 em reais? E nesse momento a gente está processando a questão. Olha a resposta: $100 vale R$563, né, e 87 centavos. Beleza, beleza. Vou perguntar para ele agora qual é a taxa de câmbio atual usada para dólar e real. Vale ressaltar que esse agente ele está conseguindo gerar a resposta fazendo uso de uma ferramenta. Ele usa uma ferramenta que, por sua vez, essa ferramenta ela faz uso da API do Yahoo Finances para obter as respostas atualizadas. E observe a resposta: a taxa de câmbio atual de $1, né, $1 para real é 5,6, né? Beleza? E aqui ao lado é possível nós observarmos a interação, né, a interação entre o usuário e o agente, melhor dizendo, os eventos relacionados à interação entre o usuário e o agente. Legal, né? E olha só que interessante, ó. Se eu clicar aqui, é possível nós observarmos justamente conforme eu falei, a ferramenta fazendo uso do Yahoo Finance para obter, né, a resposta. Legal, né? Então aqui a gente consegue visualizar alguns metadados que permitem que a gente possa obter mais detalhes a respeito dessa comunicação entre a ferramenta que o agente de AI utiliza, né, e a ferramenta, né, do Yahoo Finance. Beleza? Ferramentas. Pessoal, a principal ferramenta empregada nessa videoaula é o ADK, Agent Development Kit, tá? Ou seja, é um kit de desenvolvimento de agentes de IA. Pessoal, sem dúvida nenhuma, o ADK é uma ferramenta extremamente flexível e ágil, oferecendo uma série de recursos que agilizam o desenvolvimento de agentes de IA. Por meio do ADK é possível nós desenvolvermos uma variedade de tipos de agentes de IA, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no repositório. Pessoal, esse é o repositório do ADK. Observe, né? O que é um kit de desenvolvimento de agente, né? Observem aqui, ó. É um framework modular e flexível para desenvolvimento e deploy de agentes de IA, ok?
Eu recomendo fortemente que vocês acessem esse repositório para estudar essa ferramenta. Sem dúvida, o ano de 2025 é o ano dos agentes de IA. E essa ferramenta ela vem para somar, né, junto com outras ferramentas que já foram desenvolvidas, que fornecem suporte à criação de agentes de IA. E ela se destaca exatamente pela flexibilidade e também pelos recursos que essa ferramenta disponibiliza, que torna possível a gente desenvolver agentes dos mais variados tipos, como eu já havia falado, né? Então vale muito a pena, pessoal, se debruçar sobre essa ferramenta, né? Eu pretendo gravar novas videoaulas ensinando como desenvolver agentes de IA utilizando o ADK de suporte a tarefas, a automações interessantes. Para instalar a ferramenta é muito fácil, né? Eu recomendo sempre criar um ambiente virtual e, na sequência, após criar o ambiente virtual, executar esse comando aqui, o comando pip install google-adk. Beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, passo a passo, como instalar o ADK e como criar o agente de IA. Beleza, pessoal? Código. Pessoal, nós iremos agora aprender a instalar o ADK e desenvolver um agente de IA. Pessoal, para criar o nosso agente, eu vou usar o curso IDE. Vamos lá? Open Project. Vou criar aqui uma pasta, uma nova pasta. Eu vou chamar de ADK-agent. Ok. ADK-agents. Essa minha pasta. Beleza. Ok. Vamos abrir aqui um terminal. Criar um ambiente virtual. É necessário criar um ambiente virtual para instalar nesse ambiente virtual o Google ADK e também instalar o Yahoo Finance. O Yahoo Finance ele vai ser usado pela ferramenta do agente para que o agente possa obter informações de câmbio. O ambiente foi instalado, vamos ativar o ambiente. MyEnv. Beleza, ativado. Vamos instalar agora o Google ADK e o Yahoo Finance. Ok, pessoal, essa instalação ela vai demorar um pouco e aí quando for concluído eu retorno. Pessoal, a instalação do Google ADK e do Yahoo Finance foi concluída e aí eu vou instalar mais uma ferramenta que ela fornece suporte para que seja possível nós usarmos o ADK para criar o projeto do agente de IA, beleza? Então vamos instalar essa ferramenta aqui. A instalação é rápida. Por meio dessa ferramenta vai ser possível usar o aplicativo, né, melhor dizendo, o utilitário ADK Create App, que é um utilitário do ADK de suporte à criação de um projeto de um agente, beleza? Vamos responder algumas perguntas. A primeira, qual é o LLM que vai ser usado? Vai ser o Gemini, né? Então a resposta é 1. O segundo, qual é a API que vai ser utilizada? Vai ser a Google AI. Número 1 também. E agora ele está pedindo a chave da API, né? da Google API. Para obter essa chave, basta
usar essa URL aqui, pessoal, para que seja possível acessar o Google AI Studio. Deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui, ó, o Google AI Studio. Então, por meio, né, daquela URL, vai ser possível acessar exatamente essa página que permite que a gente possa criar uma chave. Para criar uma chave, basta clicar aqui no botão criar chave de API, selecionar o projetinho, gerar a chave, copiar essa chave e levar essa chave para cá. Beleza? Ok? Eu vou colar aqui a minha chave. Beleza, pessoal, colei a minha chave, vou bater um Enter e observem que foram criados 3 arquivos. Esses 3 arquivos foram criados na pasta app. Observem aqui, ó, a pasta app. Então essa pasta app corresponde ao projeto do agente de A, beleza? Então nós temos aqui, ó, o ponto .env, que contém a chave, né? Nós temos aqui o agent.py, que contém um código de um agente. Observem como é muito simples criar um agente por meio do Google ADK. Nessa primeira linha aqui, eu estou importando a classe agent, que faz parte do pacote agents do ADK, e por meio da classe agent é possível nós criarmos um agente, muito simples. Basicamente, o que está acontecendo aqui? Ó? A classe agent está sendo instanciada, né, por meio do método construtor, que tem alguns parâmetros de entrada aqui. O primeiro parâmetro é o model, que permite especificar qual o modelo que vai ser usado. Nesse caso aqui é o Gemini 2.0 Flash, que foi aquele modelo que a gente selecionou. Depois é possível especificar o nome do agente, que é o agente root. Depois a descrição do agente, né, é um agente útil para responder questões do usuário. E finalmente a instrução, onde a gente vai informar ao agente a instrução, ou seja, vai configurar o comportamento do agente. Nesse caso aqui é um agente para responder questões do usuário. Beleza? Para a gente testar, a gente vai usar a ferramenta ADK Web. Essa ferramenta ela é um front-end baseado em web que permite que a gente possa interagir com o agente. Observe. Vamos clicar aqui na URL. Beleza. Vamos selecionar aqui, ó, o agente. Selecione o agente, projeto app. Pronto, a gente pode começar a interagir com o agente. Eu vou perguntar para ele qual é a capital do Brasil. Está processando. A capital do Brasil é Brasília. Beleza? Esse agente aqui é um agente padrão, né? Aquele agente que tem como missão responder questões do usuário. Mas se a gente precisar criar um agente especializado em um determinado domínio, por exemplo, finanças, câmbio, é o que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou mostrar o código de um agente que ele faz uso de uma ferramenta, que por sua vez essa ferramenta faz uso do Yahoo Finanças. Foi por isso que a gente teve que instalar a biblioteca do Yahoo Finanças, para que através do Yahoo Finance o agente possa obter informações sobre o câmbio. Beleza? Então eu vou fechar aqui o nosso ADK Web, vou voltar lá para o cursor, vou dar um Ctrl C para parar aqui a execução. De novo, Ctrl C. Pronto, abortado, perfeito, certo? E agora eu vou alterar esse código aqui, né, para implementar um agente que faz uso da ferramenta Yahoo Finance. Para ganhar tempo, eu vou copiar um código que eu já havia implementado e vou colar aqui. Pessoal, esse é o código do agente de câmbio. Observem o código que cria o agente. É similar ao código anterior. O que muda aqui é o nome do agente, que é o Yahoo _currency _agent, certo? Muda também a descrição, aqui a descrição de um agente, né, de câmbio. E a instrução, essa instrução ela instrui o agente a usar uma ferramenta, essa ferramenta aqui, ó, get _currency _exchange _rate, que fornece suporte a câmbio. Essa ferramenta ela foi implementada por meio de uma função. Observem
que nessa linha de código aqui, ó, no parâmetro tools, é possível nós especificarmos qual é a ferramenta que vai ser usada, que é justamente a get, currency, exchange, read, que é uma função. E onde ela foi implementada a função? Está aqui a função, ó. Muito simples, né? Então essa função ela recebe dois parâmetros de entrada do tipo string, que são as moedas, né? Que eu quero obter o câmbio, certo? E aí essa função ela usa o Yahoo Finances para retornar o câmbio dessas moedas. Observem aqui o retorno, ó. Beleza? Muito simples, né? Então vamos testar. Para testar eu vou usar novamente o ADK Web, pessoal. Observem que a criação de uma ferramenta no ADK é muito fácil, né? Por meio de uma função. Beleza, vamos carregar aqui o ADK Web. Vamos selecionar aqui o agente. App. Beleza? E vamos começar a conversar com ele. Eu vou perguntar quanto vale $100 em real. Beleza? Observem que o nosso agente ele chamou justamente a ferramenta Get Exchange e observem o resultado. Pessoal, aqui ó, em Events é possível nós observarmos os eventos, né, que foram disparados durante a interação do usuário com o agente. Se eu clicar aqui, ó, vamos clicar aqui nessa chamada, né, da ferramenta, da função Get Currency Exchange Rate. E olha só que legal, pessoal. A gente observa, né, que a nossa função Get Currency Exchange Rate recebeu, né, uma chamada, né, do nosso agente, né, do Yahoo Currency Agent, né? Então o nosso agente chamou a função, né, chamou a ferramenta para obter o câmbio, né? Legal, né? Se eu clico aqui, ó, a gente observa exatamente que a ferramenta ela levou para o agente o resultado, a resposta, que é exatamente essa resposta que vocês estão vendo aqui. Legal, né? Eu vou perguntar agora, só para fechar, qual é a taxa de câmbio atual de dólar e real. A taxa de câmbio atual é de $1 para R$5,682. Legal, né, pessoal? Beleza? Então isso aqui é o nosso agente de câmbio. Beleza? Vamos voltar lá para o cursor. Para abortar, basta pressionar Ctrl C. Pressionou. Abortou, melhor dizendo. E aqui a gente observa o código, um código bem simples. Ok? Pessoal, eu pretendo gravar uma nova videoaula ensinando como criar um sistema multiagente utilizando o Google ADK. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, peço a gentileza a vocês aí, pessoal, dê um like aí para ajudar a gente, para que a gente possa continuar compartilhando conhecimento com vocês. O código-fonte que eu desenvolvi nessa videoaula eu vou disponibilizar no repositório para membros do canal. Um abraço.